Estamos ao vivo, então vamos começar. Sempre. Vamos começar nos colocando na presença do nosso Senhor, seguido de uma Ave Maria. Senhor convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E prosseguimos, Pai. Molto bene. Sejam todos bem-vindos à nossa segunda aula. Muito bem. Hoje eu vou tentar chegar em Cristo. O nascimento dele, como que ele era, o nome dele, a cor dele, onde é que ele morou, por onde que ele caminhou. Mas para chegar nele, hoje eu vou dar um macete para vocês, uma coisa gratuita, assim, para vocês entenderem rapidamente todo o Antigo Testamento, todo, da linhagem, aquela linhagem. Então, isso aí eu tirei porque tem gente que vai lá na minha casa lá e vê na minha parede tem imagem de filósofo grego, né? Tem imagem do Platão, tem imagem de imperador romano, tem imagem de santo católico, e não entende. Nossa, por que eles não cederam dentro da história? Por que tu botou eles na parede? Não, todos eles fazem parte da mesma tradição. E hoje eu vou ensinar isso aí para vocês. Então vamos lá no começo, lá em Gênesis. O principal nome lá do começo, do princípio, é o Adão, né? Então, vamos traçar uma espécie de linha reta. Adão desce 10 gerações. Desce 10 gerações, assim. E aí o 10º é o Noé. Entendeu? Adão, ele tem os 7, né? E aí ele vai passando para o seu filho, né? Como é que funciona o processo para entrar em contato com Deus, né? Então Adão passa para um, passa para o outro, passa para o famoso Enoque, né? Enoque era amigo de Deus, foi levado, vai indo, então o 10º é o Noé, entendeu? Do Noé, são 10, vai descendo, a mesma coisa, mesma linhagem, é a mesma família, vai descendo do Noé até o Abraão. Vocês sabiam disso? É 10, 10, 10. Então, quais são os principais nomes que a gente já falou? Adão, desce 10, Noé. Noé, desce 10, Abraão. Depois, o nome mais importante que a gente tem depois do Abraão é o Moisés. Moisés, porque ele recebeu a lei, né? Libertou o povo, recebeu a lei, falou com Deus diretamente. Então, entre o Abraão e o Moisés, os patriarcas. Isaac, Jacó, José. E as matriarcas também. Então, Adão, Noé, Abraão, Moisés. Depois, o nome mais importante de Moisés vai ser o Samuel. Então, assim, depois do Moisés, tu tem são os juízes. E o mais importante juiz foi o Samuel. E aí o Samuel é interessante por quê? Porque ele era profeta, falava com Deus diretamente. E ele ungiu Saul, então ele ungiu um rei. Então, voltamos lá. Adão, Noé, Abraão, Moisés. De Moisés de Abraão até Moisés, tu tem os patriarcas. Eles estão todos ali no meio. De Moisés até Samuel, tu tem todos os juízes ali. Débora, né? Sansão também.
E aí do Samuel é um profeta, lembra? Ele é um profeta e ele ungiu um rei. E aí começam, sempre tem um rei e sempre tem um profeta em Israel. Todo rei ele vai ter o seu profeta e o povo são milhares de profetas. Quais são os profetas que a gente estão lá, são os escritos que estão na Bíblia. Tem os 12 menores, né? E os 4 maiores. Porque Ezequiel, Isaías, Jeremias e Daniel são importantes para nós porque eles falaram muito sobre Cristo, né? Então eles eram todos profetas, né? E eles vêm então depois de Samuel. Eles estão sempre agindo quando tem rei em Israel. Então Samuel era juiz? Ele era juiz. Ele foi o último juiz. Não sabia que era juiz. Ele foi o último juiz. E aí o povo pediu para um rei. Sim. Né? O povo pediu para um rei. E aí acabou a história, é só isso. Depois o próximo grupo da importância vão ser os apóstolos. Porque sempre vai ter um rei, sempre vai ter profeta. E vai indo até a época de Cristo. É isso. Adão, Noé, Abraão. E aí de Abraão até Moisés tu tem todos os patriarcas. De Moisés até Samuel tu tem todos os juízes. E de Samuel para cá tu tem profetas e reis. Profetas tipo Elias, que é importante também. Né? Tanto que São João Batista vai ser confundido com Elias, né? Tá? Esse é um macete, fica fácil entender toda a história do Antigo Testamento. Aí tu pensa assim, essa figura ele era patriarca. O patriarca está lá junto com Abraão, pertinho do Abraão. Ele era profeta, veio depois de Samuel. Fica bem fácil. Mas agora eu quero voltar lá no Noé. Né? Tem a tabela das nações, está em Gênesis. Noé teve 3 filhos. O Sem, Jafé e Cã. Lá atrás, bem lá atrás. Antes de tudo, antes de judaísmo, né? Antes de tudo. Então Noé teve 3 filhos. O Sem, que vai dar origem aos povos semitas. Os semitas são os árabes e os hebreus, mas também os assírios, os caldeus, aqueles povos ali da Mesopotâmia. Muitos deles eram semitas. Só que como é que funciona a forma deles verem o sagrado? Como que eles lidavam com o sagrado? Como é que eles lidavam com a divindade? Pecado e redenção. Eles sabem que eles têm alguma coisa impura dentro deles e que eles precisam purificar isso aí para se aproximar do sagrado. Entendeu? O judeu ele é assim, ele tem umas 10 orações por dia, né? O muçulmano também. Ele está sempre rezando, se purificando, porque quanto mais ele se purifica, é como se fosse eles usam a imagem de um espelho sujo. O espelho está sujo, precisa ser limpo. Quanto mais eu limpo com oração, com jejum, com esmola, mais eu consigo ver a divindade. O povo semita, a escola de Sem, a forma deles lidarem com o sagrado é através disso, pecado e redenção. Agora o Jafé é diferente. Jafé era um irmão maior, ele teve mais filhos e ele se espalhou por uma região muito maior, que é toda a região europeia. Então os jafetistas, né, eles vão dar origem aos celtas, aos germânicos, aos romanos, os gregos. E qual é a forma, a mesma coisa, qual é a forma deles lidarem com o sagrado? É diferente. É honra e vergonha. Honra e vergonha. Falei mal do fulano aqui. Eu não posso desonrar a minha família. Não posso desonrar o meu clã, né? Minha tribo, meu clã, meus pais, né? Você não vai desonrar o meu nome. O jafetista ele é assim, né? Esses são os povos indo-europeus, né? O povo europeu.
que vieram de Jafé. Só que tem uma coisa que é o seguinte, ó. Esses dois irmãos, eles se separaram. Tem o terceiro irmão, vou só abrir um parênteses, o terceiro irmão é o Cã. A forma dele lidar com o sagrado é diferente, ele é através do medo. O Cã, ele tem uma questão ali na Bíblia que ele foi amaldiçoado. E que ele desonrou o pai dele. Tem uma questão ali interessante, muita coisa profunda está acontecendo ali, mas a questão é que ele recebeu uma espécie de maldição. Então a forma dele ver o sagrado é completamente diferente. Ele tem medo. O Cã tem medo da divindade. Então ele tenta acalmar a divindade de qualquer forma. E aí, às vezes, ele cai no sacrifício. Os povos que seriam camitas são aqueles povos dali dos subsaarianos, da África, né? Alguns asiáticos também seriam camitas. Aí quando eu falo em família, não quer dizer que, por exemplo, o Leonardo tem os seus filhos, né? Mas biblicamente eu sou filho dele também. Por quê? Porque ele é meu professor. Vocês também, né? O Guilherme, por exemplo, é aluno do Leonardo. Então, biblicamente ele seria filho do Leonardo. Então, não é filho, não quer dizer que é só filho de sangue, mas é filho de ensinamento também. Está aprendendo com ele. Não que eles tivessem poucos filhos, eles tiveram muitos filhos, né? Mas foi assim que eles foram se espalhando. São as 3 formas de ver o sagrado. A forma semita voltando, né? O Sem, pecado e redenção. Preciso me purificar para lidar com o sagrado. Tem algo errado dentro de mim. Pecado, né? Preciso me purificar. O Jafé é diferente. O Jafé é honra e vergonha. Então, é daí que vem essa coisa mais da guerra, do romano, que eu falei tanto. Fiz a caveira dos romanos, né, na última aula, mas eles são assim, né? Ética guerreira, de luta, vergonha. Você não vai falar mal de mim. E o Cã é pecado, é medo. O Cã tem medo. Então ele tenta acalmar de tudo que é jeito a divindade. Só que esses dois irmãos, o Sem e o Jafé, estavam separados, né? Sem habita nas tendas de Jafé, né? Então, quem é semita, ele está sempre vivendo dentro de alguma região que quem domina é o Jafé. Só que esses irmãos, eles se separaram, que foi toda aquela linhagem que eu dei para vocês agora, aquela linhagem do Sem. Lembra? Abraão, Moisés, o que mais? Samuel, e aí todos os profetas, toda essa turma, é a linhagem do Sem. Mas e a linhagem do Jafé, como é que ficou? A linhagem do Jafé, ela é engraçada, porque tu tinha... Isso aí a gente aprende no colégio, né? Então, primeiro teve o Império Persa. E aí o Império Persa foi derrotado pelos gregos. Esparta, Atenas. Aí tinha hegemonia, quem mandava numa época eram os gregos, né? E aí depois veio o Alexandre o Grande. Aí agora quem manda é o Alexandre. Mas aí depois o Alexandre morreu, que aí quem domina a parada são os romanos. Vocês veem como é diferente? Não é um passando para o outro, é um conquistando o outro. Esse é o ethos guerreiro do Jafé. O Jafé, ele tem que conquistar, ele tem que se espalhar pelo mundo. Mas do Jafé tem a sua tradição puríssima, inclusive. Eu trouxe uns números aqui. Alguém sabe aqui quando que caiu o primeiro templo? Quando é que Nabucodonosor destruiu o templo de Jerusalém? Essa é difícil. Essa é bem difícil. Você se lembra? Nabucodonosor, o rei da Babilônia, foi lá e destruiu, ele conquistou Israel, destruiu o templo.
levou todo mundo de escravo, era a época do cativeiro da Babilônia. E aí nós temos a história de Daniel, né? Que quase virou churrasco. E isso aconteceu no ano 586 a.C. O templo, ele funcionava assim, ó. Uma vez por ano o sacerdote entrava, né? Descia uma luz, que era Deus, enchia o templo de perfume e se espalhava por toda a terra. Isso aí é real. Sabemos disso. Deus vinha, pelo menos uma vez por ano, especificamente, o Espírito Santo vinha com toda a sua força e descia no templo. E aí a gente perde isso aí. Perdemos o templo. E agora? Como é que a bênção vai descer? Um ano depois, em 585 a.C., ia acontecer uma batalha entre os medos e os lídios. E aí um cara chamado Tales, da cidade de Mileto, ele estudando os astros, e ele viu que nessa batalha, era uma batalha que ninguém tinha... eram forças iguais, eles iam se destruir, ia todo mundo morrer. Aí o Tales foi lá e disse: os deuses estão furiosos com vocês. Se vocês não desistirem dessa batalha, ele vai escurecer a terra. Os deuses. E aí aconteceu um eclipse. Ele sabia que aconteceu um eclipse. Ele estudou através do logos, da lógica, do estudo. Ele impediu uma tragédia. Então, 28 de maio, no ano que eu nasci, o dia que eu nasci, é dado como o nascimento da filosofia. Porque o intelecto humano impediu uma tragédia, impediu milhares de pessoas de morrerem. Através do estudo da razão, do estudo da lógica, a filosofia nasceu assim, ela impedindo pessoas de morrer. Sabemos até o dia específico, foi um eclipse, né? Aí os reis viram aquela escuridão, ficaram com medo e pararam, né? Não teve a batalha. Então, um ano depois, nós perdemos o templo, mas um ano depois, Deus não nos deixou sozinhos. Foi aí que se fortaleceu, nasceu e se fortaleceu a filosofia, cujo maior representante são aqueles que nós estudamos muito, né? Sócrates, Platão e Aristóteles. Então, voltando lá para a nossa época, quando nós estamos lá, quando Cristo nasceu, na época de Cristo. Deixa eu te fazer uma pergunta aí, só para... À vontade. O templo vinha desde o templo, falou, vinha desde o tabernáculo de Moisés, né? Isso. Dentro do Santíssimo tinha a Arca da Aliança. Isso. A Arca da Aliança foi perdida nessa época? Nessa destruição desse templo aí? Ela foi... Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Não, é que tu tem o primeiro templo, foi destruído. Aí eles foram levados todos escravos para a Babilônia. E ficaram 70 anos lá. A gente chama de o cativeiro da Babilônia, o cativeiro babilônico. Tu teve, inclusive nessa época, bons profetas. Acho que Isaías estava vivo. Jeremias estava vivo. Jeremias. Ele escondeu a arca. Essa tua pergunta é muito, muito boa, porque na verdade Jeremias, ele saiu antes da destruição de Jerusalém, antes da destruição do templo. Mas ele era o principal profeta dessa época, e ele avisou: vocês serão destruídos. Era uma briga entre o Egito e a Síria e a Babilônia. E o Jeremias dizia: quem vai perder nessa jogada vai ser Israel, nós seremos destruídos. Aí Jeremias e os alunos dele, ele tinha vários, né? Ele teria levado a arca para longe. E aí se perdeu. Não, depois ela voltou. Mas ele teria escondido. Mas aí que está uma coisa interessante, porque os gregos, eles não ficavam só na Grécia. E pessoas como Tales, por exemplo, eles iam para a Turquia, muito para a Turquia, que é aquelas colônias gregas
Tá, tu tem a Grécia, aqui tem o mar. E aqui na ponta já está a Turquia. Tem umas colônias na Turquia, colônias gregas. Os bons, os ricos, assim, eles iam para lá. E eles tinham contato com o pensamento do Oriente. Eu não estou dizendo que os alunos de Jeremias tiveram contato assim com os gregos, assim. Mas pode ter sido. Pode ter tido uma mútua influência. São línguas diferentes, um falava hebraico, outro falava grego ali, mas pode ter tido um contato assim, leve, talvez. Não dá para forçar uma conexão. Eu não forço, mas olha, eles estavam vivos mais ou menos na mesma época, quando a filosofia nasceu. E aí voltando, lá na época de Cristo, o que nós tínhamos? O que existia de filosofia? O que tinha da tradição do Jafé? Platonismo. Para começar, o platonismo. Platão foi muito importante. Vocês não fazem ideia como ele foi famoso. Principalmente por causa do... Foi meio um milagre. Tá aqui um dos primeiros milagres da história. O Alexandre ter sido aluno do Aristóteles. Se o Alexandre não tivesse sido aluno do Aristóteles, ele ainda teria conquistado o mundo e o mundo seria diferente. Ele não teria espalhado a cultura grega, ele teria feito outra coisa. Ele teria feito o que os outros impérios fizeram. Tu chega, destrói o lugar, paga aí, e é isso aí. E aí a cultura grega continuaria lá na Grécia, não seria espalhada para o mundo inteiro. A cultura grega na época do Alexandre chegou até a Índia, para vocês terem uma ideia. Tem umas imagens do Buda, coisa mais linda. As mais bonitas são da época que os gregos fizeram, lá na Índia. Então Platão foi muito importante. Platão e Aristóteles. Por quê? Porque eles fundaram a academia, né? Platão fundou a academia e o Aristóteles fundou o Liceu. E eles foram passando... A academia teve diretores, entendeu? Que eram filósofos também. Tu não tem grandes filósofos assim, dá para dizer, esse fulano aqui apareceu, ele foi muito, muito importante. Porque a questão era simplesmente ensinar aquilo que já estava sendo ensinado. O Liceu, ele foi até me corrija se eu estiver errado, mas foi até uns 300, né? Aristóteles é de 200, 300 a.C., foi até 300 depois, né? Eles foram muito depois. Depois de Cristo, eles foram até quem destruiu ali foi o Justiniano, no ano 500 e pouco depois de Cristo. Né? A gente ainda tem um Plotino, mas o importante é que de Tales de Mileto, nascimento da filosofia, até Cristo, tu tem o Platão e o Aristóteles, é uma potência, assim, era muito importante a ideia deles, a visão deles, e se espalhou justamente porque eles criaram essas instituições, a academia e o liceu. E tu tem o pitagorismo também, que é o Pitágoras. Pitágoras ele é um pouco mais antigo do que o Platão, alguns anos ali, mas também era uma escola de filosofia muito importante. Tá, então tu tem o platonismo. Nós estamos na época de Cristo. O que existia na época de Cristo? Até que eu botei aqui, ó. Se Jesus Cristo, se ele fosse só um homem, como dizem os materialistas, se ele fosse só um filósofo, um grande pensador, ele já seria o melhor de todos. Ele já seria superior a todos esses. Isso a gente concorda. Se ele fosse só um homem, só um filósofo, só o que ele ensinou, assim, se fosse só filosofia, já seria a melhor filosofia da história. Claro que ele não é só isso, né? Mas se ele fosse só um filósofo, só um bom pensador, ele seria o melhor de todos. Porque ele foi muito mais longe do que o Platão foi. Ele foi mais longe do que o Aristóteles foi. Quem era forte, o principal pensador do platonismo nessa época era justamente um judeu.
chamado Philon. Ele morava em Alexandria, no Egito. A Alexandria era um polo assim, da filosofia. A Alexandria egípcia, ela foi fundada pelo Alexandre, né? Então ela virou uma cidade muito, muito, muito importante. Ela é meio estratégica ali. Então Alexandria virou a grande cidade dessa época. E tinha esse judeu chamado Philon. Isso é maravilhoso. Ele usava a filosofia grega para interpretar a lei judaica. Ele dizia que Platão era como é que ele dizia? Platão era o Moisés que falava grego, né? E Moisés era o Platão que falava hebraico. Ele conseguia harmonizar os dois muito bem. Ele era considerado um grande platônico, né? Um platonista. Tem para vocês entenderem assim, ó, o Platão e o Aristóteles, né? O Rafael desenhou, tem uma imagem maravilhosa do Rafael Sanzio, chamada Escola de Atenas, onde está o Platão barbudo apontando para cima, né? E o Aristóteles está olhando para o Platão e dizendo, não, é para baixo. Então a filosofia platônica, ela aponta para o céu. É o mundo sensível, o mundo das ideias, né? A metafísica. E o aristotélico é experiência e observação, né? Ele está focado nas coisas de baixo. Então, a biologia nasceu com Aristóteles, né? A física, botei aqui política, retórica, lógica, tipo, toda a organização daqui de baixo, a organização da polis, ela é aristotélica, né? Claro, não é só isso, né? Os dois, um foi professor do outro, né? Mas o Platão ainda aponta para cima, o Aristóteles para baixo. E nessa época, nós tínhamos também os aristotélicos ali. E eles estavam praticamente dentro da organização do Império Romano. Claro, né? Os romanos olhavam para esses caras, os caras tudo sabiam organizar. Tá, vamos ver se a filosofia de vocês funciona na realidade. Porque o romano é muito prático, né? Ele tem uma praticidade, assim, um pensamento romano. Funciona? Quero ver. Bota no mundo aí. Eles chamavam esses aristotélicos tudo para... Né? O Cícero, um pensador romano, ele era muito aristotélico, inclusive. O romano é prático. O que o romano faz? Ele conquista, ele tem uma praticidade, assim, brutal. Funciona? Quero ver. Eles botavam esses aristotélicos, né? Vamos organizar o império. Vou colocar eles dentro do governo do império. E aquele terceiro grupo que eu falei, que eram os pitagoristas, né? Matemática, música, astronomia, metempsicose, que é reencarnação, né? Eles estudavam isso aí. Eles estudavam a música e matemática, né? Que vem dos números, né? Isso é Pitágoras. Magia também, que a magia do Pitágoras eram cânticos e ritos para purificação interna, meditação, né? O pessoal meio nova era gosta do Pitágoras, assim, meio que gosta de deturpar o Pitágoras, mas o Pitágoras é uma coisa muito mais profunda. O cara usava, através dos números, ele chegava no Uno, em Deus, né? Depois que eu entendi que a matemática do Pitágoras, ele está fazendo conta para chegar no único, no um, em Deus, aí tu tem uma outra visão da matemática. Através da matemática tu chega no Criador. Tá, esse é o terceiro grupo. Esses são os principais, daqueles medalhões, né? Platão, os platonistas, o Aristóteles, os aristotelistas ali, e os pitagóricos. Só que na massa, no povão romano, o povão romano ele era estoico. O que é o estoicismo?
ela era quase uma religião, né? E ela é perfeita para o romano porque ela é uma visão sobre a vida muito militar, né? Ela é uma visão militar, o estoicismo. Nasceu na Grécia também, com Zenão Zenão de Sítio. Mas tu tem outros importantes ali, que é o Sêneca, né? O imperador Marco Aurélio também. Mas por que eu estou falando de estoicismo? Porque o estoicismo vai ser usado pelo cristianismo depois. O cristianismo vai absorver o estoicismo, vai purificar o estoicismo, né? Então, como é que o cristão depois vira mártir? Como é que ele não tem medo da morte? Como é que aquele diz assim, eu quero ser trigo moído nos dentes do leão? Não é o nome dele. Não é o Inácio de Antioquia? Eu acho que é. Ele foi moído pelos... Ele foi comido por leões, né? Tem as imagens dele, né? Os 3 leões assim. E para ele, opa, beleza, vou morrer pela fé. O estoico, o pensamento estoico é o pensamento de um soldado. A minha vida é essa. O estoico é muito isso, ele está procurando a ataraxia, sabe? As coisas estão acontecendo comigo, mas eu não vou me deixar abalar. Pô, a gente está no mundo romano, muita coisa acontecia com essas pessoas, né? Mas eu não posso me deixar abalar, né? Teve um pensador estoico que ele perdeu a perna e mesmo assim ele só ficou olhando assim, a perna dele sendo cortada, não chorou nem nada. Aí todo mundo, esse é o grande estoico. Ele não tinha medo, assim. O estoicismo é muito, as coisas vão acontecendo com você, então você não pode se deixar abalar. Os diários de Marco Aurélio são muito fortes, assim, porque ele é um imperador romano. Pô, imagina como é que era o dia a dia desse cara. Tu tinha problemas todo dia. E ele tá lá, sereno, tranquilo. Aquele rosto firme, assim, da estátua grega, assim, sabe? Tu não demonstra emoção. Tudo bem, tudo tranquilo. E aí o mártir, ele leva isso a outra potência. O estoico não entendia. Caramba, olha o que os caras são mais estoicos que os estoicos. O estoico ele não levava em conta o transcendental, né? Não tinha o transcendente, né? Tudo era sob o ponto de vista da natureza, da razão. Para a gente poder entender um pouco o estoico, eu digo que o estoico é um santo sem a graça. Se tu pegar um santo e tirar a graça, ele vira um estoico. Se tu pegar um estoico, né, colocar a graça, ele vira um mártir. Vira mártir, Eu trabalho com contrastes, ó. Quando o cristianismo casa com Platão, tem a melhor metafísica da história. Agostinho. Quando o cristianismo casa com Aristóteles, São Tomás de Aquino. Quando o cristianismo casa com o estoico, o jesuíta que veio se enfiar aqui na floresta para ensinar índio. Tem o caso do jesuíta, o cara era príncipe lá na Alemanha, veio para cá. Nada abalava esse homem. Nada poderia acontecer que vai quebrar ele. Eu perdi minha fé. Eu tô em depressão. Porra. Quando o estoico conheceu o mártir, ele ficava, caramba, esses caras entenderam. O que tem neles que falta em mim? Cristo. Tá. E aí o estoicismo meio que morre, mas ele é absorvido. Então o cristianismo ele faz isso. Quando ele chega, ele purifica e... Ele melhora. Ele eleva tudo aquilo ali. Ele absorve e transcende. Isso. As palavras do Leonardo que eu estava procurando, que eu adoro isso. Ele absorve, ele engole, ele leva para cima. Isso foi o que o Cristo fez. Aquela linha que estava separada entre os irmãos, o Sem e o Jafé, ela é costurada. O cristianismo costurou isso aí, o Sem e o Jafé. Né? Os cínicos nessa época não eram muito fortes. Eu vou falar deles também agora. Vou falar tem mais alguns aqui. Deixa eu atrapalhar a tua aqui. Agora que tu chegou no ponto, é o que eu ia falar, mas agora que tu chegou bem no ponto que eu ia falar. Essa parte que tá dando aí foi a primeira aula de estudo. Eu lembro perfeitamente
Foi a primeira aula de estudo. É, Tu legal. deu ainda até um papelzinho. Daí o que acontece com o cristianismo? Eu vou até trabalhar um pouquinho, tá? Vai só costurar, vai só ilustrar. Com Adão e Eva, com Adão, Deus criou o homem, a imagem e semelhança de Deus, então o Adão ele tinha duas coisas que eram importantes. Ele tinha a fé, ele tinha a razão. Ele tinha a fé infusa ali e tinha a razão infusa, que chama, né? Uma razão... Ele conversava com Deus, ele tinha sabedoria, ele conversava com Deus, não face a face como será no céu, mas ele conversava com Deus estava ali, ele estava no jardim, eles conversavam e coisa e tal. Então ele tinha fé, uma fé firme, né? E ele tinha a razão, quer dizer, ele nomeou todos os animais, as coisas, né? E deu nome, né? Então isso é o uso da razão, né? Então ele captava as coisas pela essência. Com o pecado original, ele perdeu isso aí, ele perdeu essa razão e perdeu a fé. Ele virou só um estado natural, assim, né? Então o homem perdeu isso aí. Deus, aos poucos, ele foi resgatando tanto a fé como a razão. Ele resgatou a fé com a linhagem dos hebreus. Ele começou em Abraão, toda aquela linhagem que ele fez, Abraão, Moisés, Samuel, até chegar em José ali, né? Pai da Virgem Maria, ali, depois da Virgem Maria. O esposo? O José, não, isso, é João esposo. Tá? E a parte da razão ele resgatou com os gregos. Foi através da filosofia grega, que ele está falando aí, né? Com Sócrates, Platão, Aristóteles, lá, os pré-socráticos também, que ele falou, que era o Pitágoras e o Tales de Mileto. Então, o resgate da fé e da razão, porque a Igreja Católica, nós que somos católicos, nós não temos só a fé, nós temos a razão também, e uma coisa sem a outra não funciona, né? Tanto é que a fé, o que é? A fé, a fé é um ato da inteligência, um ato da razão. Então, não existe, eu tenho fé, mas eu não uso a razão, eu tenho só a fé. Bom, então tu não tem fé, porque a fé pressupõe o uso da razão. Não existe fé sem a razão, né? Não, eu só tenho fé. Não, então tu não tem fé. Tem que ter a fé e a razão, senão as duas coisas não casam. Eu tenho só a razão, eu só uso a razão. Bom, então tu não vai chegar a lugar nenhum, está faltando alguma coisa. Então, esse resgate de Adão lá, Deus ele fez em duas linhagens. Uma foi a linhagem do Sam, que ele resgatou a fé até chegar na Virgem Maria, e resgatou a razão através através do irmão dele, o Jafé, que daí vai dar os jônicos, né? O Jafé vai dar os jônicos, é através dos jônicos, que são gregos, que vai dar o resgate da razão através da filosofia, né? Então, com Jesus Cristo, o que acontece? Ele casa as duas coisas, a fé e a razão, né? Com o cristianismo vem para casar, porque aquilo que tinha perdido com Adão, o que foi perdido por um homem vai ser resgatado por um outro homem, né? Então, com Jesus Cristo é resgatado aquilo que Adão tinha desde o início, que era a fé e a razão, né? Isso, perfeito. É isso aí. Eu não sabia que a primeira aula do Centro de Estudo Foi? boa base para o Eu Centro de lembro Estudo. perfeitamente. Muito bem, isso era o que estava no mundo. Isso era o que acontecia no mundo. E o que acontecia em Israel? Qual era a mentalidade dominante ali em Israel? Eram as escolas de Hillel e Shammai. Eles eram dois rabinos ali do templo. Só que um tinha uma visão completamente diferente do outro. Não é esquerda e direita, não tem nada a ver. Mas um detestava o outro e não concordava. Limite colorado. Boa. Mas se odiavam, não tinha diálogo entre os dois. A escola de Hillel e a escola de Shammai. Tem uma história que é o seguinte, ó. Vou contar um Midrash. O Midrash é uma historinha, assim, pra gente entender as coisas. Chegou um aluno novo, assim, no Rabino Velho lá, pro Hillel, e perguntou... ele chegou em Shammai primeiro. Me ensina toda a lei de Israel, toda a lei judaica, enquanto tu tá em uma perna só. O Shammai ficou furioso, pegou um pau e bateu na cabeça dele, assim.
sai daqui, não sei o que, você é um vagabundo, não sei o que. Então o Shammai, ele é assim, ele é o rigor. Um rigor extremo. Né? Nunca vou conseguir explicar toda a lei de Israel, que eu demorei 100 anos para aprender. Vou te explicar enquanto eu estou numa perna só. Então é rigor, estudo, purificação, aquela coisa toda. Aí depois ele foi lá no Hillel e fez a mesma pergunta: me ensina toda a lei enquanto o senhor está em uma perna só. E aí ele disse assim, abre aspas: o que é odioso para ti, não faças ao teu próximo. Isto é toda a lei. O resto é comentário. Vai, estuda. Então, o Hillel, ele é moderado. Ele é moderação. Ele é mais tranquilo. Calma, não pode ser uma carga pesada. Cristo fala tem uma forma que tem uma hora que ele grita lá com os caras lá: vocês estão colocando carga pesada sobre o povo. Não. Calma. Tem uma coisa interessante, que o Hillel, ele vai ter um aluno chamado Gamaliel. E o Gamaliel, a gente sabe, era professor de Saulo, que virou Paulo. Que, diga-se de passagem, o Gamaliel, ele é considerado santo na igreja. Ele é São Gamaliel. É mesmo? É. Isso eu não sabia. Porque ele se converteu no final da vida. Acho que foi até por causa do Paulo, mas eu não te confirmo essa parte. Mas ele está no martiriológico. E o Paulo, ele era conhecido como um grande sábio de Israel, justamente porque ele estudou com um cara maior ainda, que é o Gamaliel, que foi aluno do Hillel. Então, só que tem uma coisa aqui, ó. O que o Hillel falou: o que é odioso para ti, não faças ao teu próximo. Isso é quase o que Cristo falou. Mas Cristo não falou isso. É quase, é parecido, é muito parecido. Só que ele disse: o que é odioso para ti, não faça. Cristo, ele meio que inverte isso, ele diz: faça. Não faça aquilo que tu não queres que te faça. 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 Como é que é? É isso, faça. Faça. Ame o seu próximo. Isso, ele diz: ame o seu próximo como. Não é aquilo que tu não gosta. Faça. Cristo é ao contrário. Contrário. Enquanto o Hillel está meio que defendendo, não faça o que é odioso. Cristo, ele pega isso e ele dá esse passo. Cristo, ele dá um passo em direção à misericórdia. Ame o teu próximo e ofereça outra face. Ame o teu próximo. O evangelho de hoje. Ofereça entendeu? Então, é parecido, é próximo. Mas mesmo assim, Cristo está em outro patamar. Entendeu? Então, o Cristo, ele tá em outro patamar, perto do Platão e perto desses gigantes de Israel também. Ele aprendeu com esses caras? Não sabemos. Se eu não me engano, teve um deles que estava vivo. Acho que o Hillel estava vivo na época do julgamento. E ele votou contra a crucificação. Mas ele foi voto vencido lá dentro, ele estava velho. Ele tinha 80 e poucos anos. Assim. Isso é interessante. Mas mais ainda é que esses dois, eles eram fariseus. Agora eu vou explicar para vocês de uma vez por todas o que é fariseu. Fariseu eu sou um israelense, né? Sou um judeu aqui, minha terra foi invadida pelo romano. O romano veio ele não vem só com legião, ele vem com toda essa cultura dele. Israel vai ser destruída, a cultura de Israel, a religião vai ser destruída desse jeito. Então eu tenho que proteger o único tesouro que eu tenho, que é a Torá, os rolos da Torá. Eu vou proteger o que eu tenho, que é a minha religião. Porque lembre, teve um último rei grego que teve aqui nessas terras, o que ele fez? Ele tentou
aboliu o judaísmo. Então eles tinham esse medo que o próximo rei grego que viesse vai destruir o judaísmo. E os romanos, eles eram 100 vezes mais fortes que os gregos. Então eles tinham esse medo. Eles vão destruir o que eu tenho. A única coisa que eu tenho, que Deus me deu, que eu estou recebendo dos meus, através de gerações e gerações, as palavras de Deus, recebidas lá na montanha, Moisés, passando por todos os profetas, e os profetas falando, lembre-se do Criador. E agora eu aqui, a minha geração, só por causa de um governante estrangeiro, vou perder isso aqui? Não pode. Eu vou defender com unhas e dentes isso aqui. O fariseu, ele é isso. Ele está errado? Eu seria fariseu naquela época, sem dúvida. Eu vou defender o nosso único tesouro. Deus só deu a lei para esse povo assim. Deus confia nesse povo, confiou nesse povo. Eu não posso perder isso aqui. Invasão estrangeira. E o saduceu? O saduceu, ele é diferente. Ele tem uma forma de ver a vida um pouco diferente. Está acontecendo a invasão. Eles são mais fortes do que nós. Precisamos ter um diálogo com essa gente. Mas o que o saduceu fazia? Nada demais. Ele se vestia que nem eles usavam talvez uma roupa diferente, usavam uma túnica à la modo grego. Talvez ele começou a mudar a roupa assim. O fariseu não, usava aquela roupa tradicional de sacerdote, aquela coisa toda que a gente vê com aquele chapelão, aquela coisa toda tradicional que eles sempre usaram, né? Vamos resgatar até as roupas, tudo. O saduceu não. O saduceu, ele ia no teatro, tinha um teatro. O romano levou o teatro para lá. O que mais? Ele tinha a música grega, ele escutava, tinha os jogos, ele ia nos jogos de vez em quando. Ele tentava dialogar com essa invasão estrangeira. Platão e Aristóteles, todo mundo estudava. Isso é uma coisa assim, é sabido assim. Todo mundo estudava Platão, todo mundo conhecia Platão e Aristóteles na época. Ele era importante, né? Até os fariseus estudavam. Então o saduceu é isso, o fariseu é isso. Não tem nenhum mistério. A questão foi que Cristo chegou e disse: ele falava da carga pesada, né, do fariseu. O fariseu impunha sobre o povo. Esse é o problema do fariseu. Ele pode proteger, ele tem que defender. Mas a questão é que ele não pode impor no povo. Ele não tem autoridade para isso. Ele é um sacerdote, ele tem que ensinar, não pode impor. Era essa a crítica que Cristo fazia sobre o fariseu. É simples. O que o fariseu, pelo que eu entendi, o fariseu ele impunha, mas ele não fazia tudo que ele impunha. Isso. E aí Cristo ficava furioso. Né? Vocês não podem impor. Se nem vocês estão... é assim, o que é não e não. Se é assim, é assim. Se nem vocês estão fazendo, vocês não podem impor. Então não pode impor. Vocês têm que dar o exemplo. Que é o que o cristão fazia. Como é que o cristianismo se espalhou tão rápido pelo império? O romano via o cristão vivendo daquele jeito e as comunidades cristãs funcionando, e aí o romano, caramba, eu não tenho isso, eu quero isso. Então era através do exemplo. E tinha os mártires também, né? Os mártires era a sementeira, né? Isso. Os caras viam os mártires morrendo por Cristo. Não, mas eu quero ser Cristo também. O que é isso? E os caras estão morrendo por Cristo. É algo... É pelo exemplo que a gente evangeliza, né? No exemplo e pela palavra. Eu já ouvi de várias pessoas dizendo isso, né? Através ensinando a palavra, né? Mas o exemplo arrasta. O exemplo arrasta, né? Testemunho. São Francisco evangelizava às vezes com palavras. Perfeito. A senhora falou esses dias, eu achei incrível, né? Às vezes com palavras, né? Essa era a briga de Cristo com os fariseus. Era isso. Acho que dá tempo. Quero entrar um pouco em...
Vamos tentar entrar em Cristo agora um pouco. Ele andou entre nós. Tem um imperador chinês que viveu 2000 anos antes de Cristo e todo mundo sabe que ele existiu. Tá? Tem um profeta na Pérsia que ele viveu entre 500 antes de Cristo e 1500 antes de Cristo. Tá? Tem um espaçamento de 1000 anos que esse cara pode ter vivido ali. Todo mundo diz que ele existiu. Tá? Cristo, Jesus Cristo, ele tem mais provas de que ele existiu do que esses caras aí. Mas mesmo assim, ainda tem gente dizendo que o homem não existiu. Mais do que o Sócrates. O Sócrates, né, não tem tanto prova que ele existiu. Mas de Cristo, tem o principal historiador de Israel da época, que era o Flávio Joséfo, dizendo... ele fala parágrafos e parágrafos explicando como é que era aquilo ali, dizendo que o homem existiu. Então existiu. Ele andou entre nós, sim, o homem existiu. Mas ainda tem uma turma lá dentro que ainda não consegue aceitar isso aí. O Pilatos, ele seria a autoridade da época. Nós temos sobre ele. Tem pouca coisa, é uma nota de rodapé. Mas tem sobre o Pilatos existiu. Tem sobre... Todos eles existiram ali. Eu descobri que a casa onde São Pedro viveu, em Cafarnaum, né? Essa história é fantástica, porque ela virou uma igreja. A casa do pescador virou uma igreja. Depois ela foi destruída, aí criaram outra igreja. Aí teve uma invasão, destruíram, queimaram. Os muçulmanos vieram, queimaram tudo. Mas aí criaram outra igreja, sim. Então tu tem, na escavação, é interessante porque tu tem as épocas, né? Aí sempre foi igreja. E lá embaixo tá... já foi uma casa. Quando? Lá falou na época de 50 depois de Cristo, né? Foi a época dele. Foi uma igreja. Isso é genial, né? Tu serás a pedra. Literalmente. A gente viu entendendo, nós estivemos lá. Já esteve lá? Não conhecia essa história. Olha, lá debaixo do lado, com vidros. Foi a casinha dele lá e sempre foi igreja lá. Porque a história soterra as pessoas. 2000 anos de história engole assim as pessoas. Vamos botar 2000 anos da história em cima do alegrete, assim. Pum! Quem é que vai sobreviver? Ninguém vai lembrar desse prefeito. Nem há 2000 anos. Há 50 anos atrás ninguém lembra de muita coisa, né? Quanto? 50 anos atrás ninguém 50 lembra de muita anos? coisa, né? Por exemplo, o que a gente sabe, por exemplo, há 50 anos atrás, o que aconteceu? É verdade. Quase nada. Mas quem é que fica? Fica algumas pessoas. Alguma coisa fica. O que o transcendente e o verdadeiro fica. Esses caras, eles eram... um era pegador de imposto, o outro era não sei o quê, um era vagabundo, não fazia porra nenhuma. Né? Um era um pescador e mal sabia pescar também, né? Cristo teve que ajudar ele. Eles não eram nada, diziam tudo pobre. Né? O carpinteiro teve que ajudar o pescador. O carpinteiro ajudando o pescador, aquela coisa toda. Eles não eram nada. Mas eles tinham... eles não eram nada, mas eles tinham... A gente viu, não? Todos os apóstolos tinham alguma coisa que para Jesus servia, né? Todos eram praticantes, todos eram judeus praticantes. Sim. Todos eram, por exemplo, o jovem rico servia para os discípulos de Jesus. Não, mas aí a tua cabeça está muito sema ainda. Tu está olhando para dentro. O Jafé, e olhar para esses caras assim, ó. Né? Se nem o Pilatos... Tu tem 2, 3 linhas falando do Pilatos, que era um cara forte da época, imagina esses loucos aí. Né? Mas tá dizendo da parte histórica que sobrou desses caras. Isso, da parte... falando na cabeça do Cristo, né? Jesus, ele serviu esse cara messiânico. Obviamente. Sim, assim. Mas na parte histórica, histórica soterrou até o Pilatos. Por que não é soterrar isso?
porque nele está a verdade transcendente. Isso é milagre. Está aí um milagre acontecendo. Os caras vêm de lá de 2000 anos e a gente sabe exatamente aonde eles andaram, o que eles fizeram, o que eles pensaram, o sonho que tiveram. Isso é milagre puro, né? Entre esses pregadores, e eram vários na época também, não era só ele. Tinha o Apolônio de Tiana, tinha um outro lá que flutuava, voava e tal. O pessoal, tá flutuando lá. Bruxo. Tinha um pregador que flutuava, tinha outro que... A maioria deles, os romanos falam da gente porque alguns incitavam os seus a pegarem armas, né? Cristo não fazia isso, para começo de conversa. Nunca fez isso, né? Isso já é um diferencial dele para os outros pregadores, para os outros Jesuses que existiam, né? Então, e eles eram constantemente massacrados e crucificados, né? Dados aos leões ali, mas ele não tinha esse ímpeto revolucionário, né? De pegarem armas e tal. Ele era forte. Ele era forte, Cristo era forte, ele era um homem corpulento, ele era forte. Muito por causa da tortura que ele sofreu, mas o tanto que ele andava, o tanto que ele caminhava, o tanto que ele se alimentava, parece que eles não se alimentam bem, mas eles comem muito bem, né? Porque o pouco que eles comem tem muita caloria, né? Aquelas sementes assim, pode não parecer muito, mas aquilo ali dá uma força para eles. Então ele era um cara forte e ele era um cara sério, né? Ele não sorri, por exemplo, no Evangelho. Ele chora, mas ele não sorri. Então ele era um cara sério, né? Ele era forte, barba e cabelo, isso era da cultura, né? Isso era da cultura deles. Ele era barbudo e cabeludo, todos eles eram. O cabelo curto era só legionário que usava, né? O cabelo baixinho que nem o teu, assim, tá muito alto ainda para um legionário romano. Eles usavam bem baixinho, assim, porque tu pode puxar assim, cortar a garganta, né? Então, legionário romano é cabelo baixinho. Esse povo era cabelo alto. De barba. Tem uma palestra do Fulton Sheen no YouTube, depois que quiser procura. E ele fala sobre porque o Cristo não sorria. Não tem nada a ver com sorriso, se eu vou falar. Parece que tem, mas não tem. O Fulton Sheen ele fala sobre o bom humor do Cristo. Uhum. Sobre que Cristo ele era bem humorado. Bom humor não quer dizer que o cara sorri. Vale a pena assistir. Põe lá Fulton Sheen, Cristo, humor de Cristo, alguma coisa assim. É muito bom a palestra dele. Ele fala sobre o bom humor que Cristo tem. Principalmente os padres apatrísticos, os primeiros padres, eles falam muito sobre como é que ele era no dia a dia e tal, se ele era bonito. É dito que ele era agradável de se olhar, né? Então ele não era um raio de feio, não. Eu tive uma sensação em pé, um dia que a gente entrou na igreja, que eu tinha visto Cristo, né? E que ele era maior, assim, bem maior, mas maior mesmo. Aí que ele olhou para trás e ele olhou não com meiguice. Aí eu fui tentar explicar para o meu irmão que ele era um artista, né? Uhum. Ele disse assim, que engraçado, uma sensação assim, ó, que ele não era severo, ele era mais para severo, mas ele tinha uma coisa no olhar. Aí o meu irmão disse assim, ele era, como é? Não é caridoso, ele disse outra palavra que definiu. Ele não era brabo, entendeu? Ele estava como para brabo, mas ele olhou para trás e olhou com severidade, mas não com raiva. Uma candura. Meu irmão definiu assim com uma palavra. Ele te olhou com um olhar cândido. Não era doce, não era alegre, não era e nem bravo. Sobre ele isso, era sobre cândido. isso, Uma coisa assim. nas visões Eu não senti medo da Virgem nenhum. Maria e todas as visões de
alguém que já viu Cristo, por exemplo, Santa Faustina, todos eles falam que é isso aí. Aí foi muito forte. A Virgem Maria, o Cristo nunca está assim, bravo. Não era bravo e nem alegre. Mas não é carne de bobo também. Não é bobo, é é aquele uma meio coisa- caminho. Uma coisa muito diferente. Mas o que dá pra gente dizer é isso. O meu irmão, ele disse... Historicamente a gente consegue dizer. Ele tinha empatia. Uma empatia. Historicamente dá pra dizer algumas coisas. Dá pra dizer que o cara era forte, dá pra dizer que ele tinha cabelo grande comprido, né? Isso é histórico, né? Tem uma representação dele que fizeram que é muito ruim, porque ele tá com a cara meio assim, né? Uma boca meio aberta, parece um cara da Idade das Cavernas, assim. Aquela que reconstruiu. Os caras tentando reconstruir, chegaram numa cara, parecia uma coisa assim, horrível. Pra mim, a mais perfeita é a da visão da Santa Faustina. Sim. Mas é que depois teve um artista brasileiro que ele tentou representar como que seria ele. Aquela região tinha de tudo ali. Todos os povos tinha de tudo. Tinha branco, tinha os frísios lá da Urca. Não é Atos dos Apóstolos que tem os frísios olhando o São Pedro, né? E eles falam em línguas, aquela coisa, e eles entendem São Pedro, né? Pô, os frísios são holandeses, esses caras são brancos. Então tem branco, tem canela, cinnamon, né? Tem gente de tudo ali naquela região. Mas o hebreu mesmo, ele é semita, então é aquele rosto de árabe, assim, né? Aquele rosto de árabe, assim, aquela feição dos árabes ali. O sol pegando forte, né? Então deixa eles mais ou menos morenos, assim, do sol, queimado do sol, assim, meio canelo, assim. Bronzeado, é uma coisa meio bronzeada. Nada disso importa, né? Esses detalhes já, agora, pintar o homem de preto agora, de negão, o homem era núbio, não é? Isso aí não interessa, mas não era esse ponto, entendeu? Não era esse ponto. Mas não era aquelas imagens que nós temos, assim, daquelas artes, como a gente conhece, assim, que é aquele cabelo bem comprido e loiro, assim. Nossa, parece um rei francês, né? Até porque os reis franceses, eles patrocinavam, né? E tem algumas imagens de Cristo na arte que, inclusive, o próprio artista está fazendo um autorretrato, às vezes, né? Tem aquela do Da Vinci, que é o Salvator Mundi, que é praticamente um Da Vinci ali. Ele meio que se mesclou a Cristo. Então, a imagem dele, historicamente mais próxima, seria como se fosse um árabe, né? Ele é um semita, né? Eles eram semitas. Cabelo e barba. Então, esses são alguns... Tá, e para fechar a aula hoje, ó, eu consegui entrar em Cristo hoje. Mas essa frase me pegou muito, ó, que é: a história soterra as pessoas. 2000 anos da história soterrou as pessoas. Mas a produção textual deles, ela era fora do normal. Porque na época você não tinha tantos livros. Você tinha, acho que uns 10 ou 15 livros que existiam na época, que foram escritos na época por romanos, por altos aristocratas romanos ali. Mas o judeu, ele é diferente, porque ele tem que aprender a ler desde cedo, por causa do bar mitzvah. Então todos eles eram letrados. Então é por isso que a gente tem tanta produção textual ali, tanto nos evangelhos quanto nas cartas, é porque eles são os homens das letras. Se dá para definir eles, os homens das letras. Eles escrevem, né? Jesus escrevia. Escreveu na areia lá, né? Ele escreveu na areia. Ele lia também, né? Acho que ele leu quando ele foi pregar no templo. Sim, todos. Eu acho que ele tinha educação clássica da época. Todos eles liam. Maria ensinava Maria. Todos eles liam. É como eu falei, nenhum deles era analfabeto. Não tem judeu analfabeto. Porque essa é a única, é a força deles. A força deles é a cultura deles, a religião deles.
Ele só tem a Torá, que é ele só tem a lei ali. Então era isso que eles sabiam fazer. Eles sabiam ler e liam muito. E por isso que essa produção textual deles é tão grande assim. Pô, o Novo Testamento é muita coisa perto da época que existia. Os romanos não escreviam tanto assim. Eles têm o Talmud. O Talmud veio depois. O Talmud veio depois, para vocês terem uma... O Talmud é uma enciclopédia gigantesca, mas veio depois, né? Mas essa é a principal característica deles. Eles escrevem, eles são os homens das letras, né? Então por isso que a produção textual deles é muito grande. E graças a isso eles saíram desse soterramento da história. Na próxima aula eu vou falar especificamente um pouco sobre... Vou ficar bastante nele. Como é que foi a pregação dele e tudo mais. E um pouco sobre a história de Maria também, preciso falar sobre isso, umas coisinhas. Alguém tem alguma pergunta? Não, foi bom. Muito bom. Então é isso. Vamos rezar? Fazer uma oração final. Oração? Oração final. Então, vamos encerrar então. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. e prosseguimos. Amém.